Bem-vindos de volta, fãs fidedignos, sou a Stephanie Spínola e hoje a ideia é fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco da estrutura das temporadas de Westworld comparando com as temporadas de Mr. Robot. Entretanto, eu não vou dar spoilers de Mr. Robot porque eu sei que muita gente não assistiu a série, mas eu vou sim falar spoilers de Westworld. Então, se você não assistiu o seriado ainda, já deixe seu like aqui e volta depois de assistir. E se você já assistiu, vem com a gente. A minha ideia aqui não é comparar as duas séries, não é isso, até porque elas têm temáticas completamente diferentes. E não é porque trata temas como tecnologia que elas são iguais ou que elas têm a mesma premissa. Não é essa a intenção. A minha ideia é mostrar como a primeira e a segunda e a terceira temporada de Mr. Robot e Westworld têm similaridades em sua concepção, em sua liberdade artística e de criação, e como isso pode acarretar para o futuro de Westworld. Então eu não tô querendo dizer que as duas são iguais ou que tudo é igual na forma como elas foram criadas, mas eu quero traçar esse paralelo aí que pode dar um pouco de esperança para as pessoas que estão muito revoltadas com o final da terceira temporada. A gente já passou por isso com Mr. Robot e vai ficar tudo bem. Antes da gente começar aqui, você já sabe, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, o seu like nos ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e o nosso canal ser mais conhecido, então por favor já deixa o like aqui. Então vamos lá, pegando aí a primeira temporada, tanto de Mr. Robot quanto Westworld, nas duas temporadas, se tu pegar os acontecimentos e como elas foram criadas, as duas têm aquele elemento surpresa de algumas revelações. No caso de Mr. Robot eu não vou entrar no detalhe, mas aqui na primeira temporada de Westworld a gente tem a revelação do Bernard e também a revelação do William, né, do Homem de Preto, e descobre que todas aquelas linhas cronológicas elas estavam ali tudo mescladas de uma maneira completamente diferente e que tu só vai ter uma noção, pra quem não conseguiu pegar antes, assim, alguns episódios antes, tu só vai ter uma noção de tudo, de toda aquela situação ali perto do final da temporada e muitas vezes até no último episódio, assim, que é quando amarra todas as pontas e tu fica, meu Deus, o que foi que eu assisti? Então as duas temporadas, as duas séries, elas têm esse mesmo fator surpresa e é um fator que fez com que os seriados caíssem na graça do povo, porque todo mundo achou muito legal, a crítica amou, os fãs também, automaticamente as duas criaram um fandom muito forte. E aí, o que aconteceu? Aí veio a segunda temporada de ambos os seriados, em que dá pra ver que os criadores tiveram muita liberdade. Muita liberdade por quê? Porque a primeira temporada deu muito certo, tanto em audiência como também em avaliação, e eles tiveram mais liberdade pra fazer um jogo muito maior, né? Buscar muito mais detalhes, colocar muitos elementos em cena, coisas escondidas, aquele detalhezinho de uma luz em determinado episódio, ou a cor da mesa em que uma pessoa tá debruçada e que a mesma cena aparece depois e a cor da mesa é diferente. Então, ambos os seriados, na segunda temporada, se tornaram um pouco megalomaníacos nesse sentido. As tramas ficaram bem mais difíceis. No caso de Mr. Robot, foi uma questão muito mais de análise de personalidade, então a gente entra na cabeça do Elliot e a gente tem a questão do narrador não ser confiável. O tempo todo na segunda temporada tu fica questionando o que é verdade, o que não é, o que ele tá te contando, o que ele não tá te contando, o que ele tá te escondendo e o que tá acontecendo no mundo ao redor. Então assim, tu tem um caos instaurado e tu também tem uma trama principal ali que corre na mente do Elliot, né, nas descobertas do Elliot, naquela questão da consciência e de saber quem ele é e as escolhas que ele faz. Ao mesmo tempo, na segunda temporada de Westworld, a gente tem toda a questão do labirinto ali, do The Maze, né? A questão da consciência que já vinha sendo abordada na primeira temporada. E na segunda temporada já entra na questão do livre-arbítrio. Então, cada robô tomou as suas escolhas. A Maeve teve a história dela, a Dolores teve a história dela, o Bernard também. E tudo foi ficando um pouco mais difícil, porque tem a questão da linha cronológica ser embaralhada e ainda muitas outras variáveis que foram sendo colocadas ali durante a segunda temporada, o que tornou tudo mais difícil para quem estava assistindo. Chega num ponto que ambas as temporadas acabam se tornando melhores para aquelas pessoas que depois de assistir vão para um fórum ler sobre o episódio, ou descobrem algum site escondido, ou fazem uma análise maior do que apenas acompanhar a série. Então ela acaba limitando para a grande audiência também descobrir esses detalhes, a menos que uma notícia sobre isso chegue até ela, ou se por um acaso ela vê em alguma rede social aquela situação, né? Aquela coisa
interessante que está sendo criada fora da série na TV. Então, assim, no caso de Mr. Robot, na segunda temporada, tu tem um livro que o Elliot escreveu, que tem pistas. Tu tinha um monte de coisas que se transformavam em sites, então passava por uma placa numa estrada, tinha um número entre pontos que se tu colocasse num navegador virava um site. Tinha um código Morse que tu ouvia, virava um número de telefone, que estava numa caixa de papelão. Então, assim, ele foi explorando possibilidades de tornar aquela trama multimídia. Então, para as pessoas que estavam acompanhando aquele seriado como um todo, a experiência era muito mais rica e tudo fazia mais sentido. Para a pessoa que vai assistir a segunda temporada um bom tempo depois, vai ser um divertimento legal, tu tem questões de surpresas também ali da trama, mas ela não vai ser tão complexa quanto quem acompanhou na época e pegou todos esses elementos. No caso de Westworld, na segunda temporada, a gente também tinha sites onde tu podia ver as memórias do William, as memórias do James Delos, tu tinha ações digitais que complementavam aquela história e também tu tinha uma megalomania de ser um roteiro tão difícil a ponto de chegar no final da temporada e muita gente dizer eu não entendi o que aconteceu. No caso de ambas as duas temporadas, a crítica recebeu bem, mas muitas pessoas reclamaram. No caso de Mr. Robot, ainda tinha o fator de que a série não se manteve tão popular. Ela teve um buzz na primeira temporada e a segunda temporada ela não teve tanta audiência quanto a primeira. No caso de Westworld, tu tem um produto muito mais acessível, ainda mais depois do final de Game of Thrones, quando as pessoas focaram nessa segunda série, que é de ficção, tem uma coisa da ação, tem uma coisa de te manter preso, tem uma qualidade, tem um elenco muito bom, e tem esse fator que instiga a pessoa a ir atrás e tentar entender mais do que está acontecendo. Então a segunda temporada foi uma série de teorias aí, né, a questão da forja, a questão do berço, e sempre surgiu uma outra coisa, e aí no final aquela cena pós-crédito com o William do futuro. Então tinham vários elementos aí pra juntar pra vir pra essa terceira temporada, que teve um espaço de tempo de 2 anos pra ser criada. A gente chega na terceira temporada, tanto de Mr. Robot quanto na terceira temporada de Westworld, e a gente percebe que são temporadas de transição. No caso de Mr. Robot, no início, o projeto tinha uma ideia de ser 5 temporadas. Depois da terceira temporada, se tornaram 4. O que parece, pelo menos pelas entrevistas do Sennis Mail e notícias sobre isso, ele já tinha mais ou menos um plano para os personagens principais da série. Então ele sabia que, por mais que ele não tivesse todas as situações que iriam acontecer, ele sabia que o Elliot ia do ponto A ao ponto B. E isso se reflete muito no planejamento das ações digitais que continuaram a acontecer na terceira temporada, mas não tanto quanto na segunda. Quanto a Westworld, a gente ainda não sabe. Dizem que vão ser 6 temporadas, eu não sei se isso foi confirmado realmente, mas a gente sabe que já está renovada para um 4º ano. Mas numa entrevista da semana do Jonathan e da Lisa Joy, em relação a Dolores, eles já disseram que aquela Dolores que a gente conhece não volta para a próxima temporada, mas eles ainda não sabem como é que vai ser com a Evan Rachel Wood, eles ainda não estão pensando no que vai acontecer na próxima. Isso é um pouco preocupante, não sei se existe um planejamento, eles estão jogando verde aí para não contarem o que realmente está planejado para os próximos 3 anos, mas seria mais interessante pelo menos saber para onde a história está caminhando. Mas pegando a terceira temporada de ambas as séries como exemplo, elas são temporadas de transição. Por quê? A segunda temporada foi muito complicada em ambas as franquias. Chegou na terceira temporada, tudo ficou mais simples em relação ao roteiro, sem tanta firula, sem tanta trama paralela, sem tanto detalhe que tu tem que ficar pegando, sem tanto joguinho que tu tem que ficar unindo e muito mais focada na ação. A gente vê que na terceira temporada de Mr. Robot foi muito mais focado em correr com os acontecimentos mesmo. A gente sai tanto daquela coisa do personagem, do desenvolvimento do personagem, e a gente passa muito mais para essa questão de fazer a trama andar. A gente precisa fazer a trama andar, a gente precisa chamar a atenção das pessoas, então a gente precisa ter ação, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Não sendo tão focada nos jogos e tão focada nos detalhes, ainda assim a trama trazia elementos interessantes, instigantes e até algumas surpresas ao longo daquela temporada. Então a gente vê que teve uma tentativa de torná-la um pouco mainstream, trazer um público novo, mas a recepção não foi tão boa, por mais que seja uma temporada muito boa também e que traga personagens novos extremamente interessantes, mesmo assim, mesmo sendo uma série ótima e que tenha todos esses elementos, ela não foi tão bem aceita e a audiência foi caindo cada vez mais. Oh, não! No caso de Westworld, essa terceira temporada ela não está sendo bem recebida pela crítica e nem pelo público. As pessoas estão bem bravas com as escolhas que foram feitas,
Mas acho que isso é um reflexo de ser uma temporada de transição. Precisava sair daquela estrutura dos parques, porque já tinha sido explorado tudo o que tinha para se explorar, pelo que parece. Trouxe a trama para o mundo real, mas talvez ela tenha ficado tão ancorada na tecnologia, no visual, em tentar trazer esse elemento de olha como o mundo está evoluído nessa realidade e a gente vive exatamente a realidade que os robôs viviam dentro do parque, esse paralelo. A trama parece que não andou muito. Foi muita ação, 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 ação. Quando eu vi já estava no último episódio. Um monte de coisa ainda não tinha sido explicada. A gente teve uma falta de aproveitamento de personagens que em temporadas anteriores tinham um papel muito importante, como é o Bernard e a Maeve. A gente tem a Maeve girando em cima de uma explicação do que ela quer e da questão da filha, que acaba não batendo com todo o desenvolvimento que ela teve na temporada anterior. E o Bernard acaba correndo por fora para ter ali alguma importância no final da temporada. A gente tem um terceiro ano todo focado na Dolores para chegar no final e a gente nem saber se a Dolores vai estar na próxima temporada. Tem umas resoluções muito fáceis e trouxe um personagem novo, que é o Caleb, com uma ideia de fazer uma reciclagem de surpresa, né? A questão do William, do Homem de Preto, do Bernard ser um robô, de tu trazer um elemento de surpresa de, nossa, ele matou um amigo, sendo que esse é um elemento, uma ideia que tu consegue sacar desde o segundo episódio da série. Então acabou facilitando tanto, tentando trazer esse público novo de uma forma tão agressiva, deixando a trama tão simples, tão simples, tão simples, e focando mais no que poderia ser o visual, né? Que poderia deixar as pessoas tipo, nossa, essa série é muito legal, olha esses robôs, olha esse helicóptero, olha não sei o quê. Que acabou perdendo a essência do que foi feito nas duas primeiras temporadas. Nisso eu acho que Mr. Robot e Westworld se diferem em suas temporadas de transição, porque mesmo com uma terceira temporada mais focada na ação, Mr. Robot ainda manteve seus elementos principais e que fizeram dela o que ela era e que criaram um caminho interessante para a temporada final. No caso de Westworld, meio que desvirtua um pouco da identidade da série, de toda aquela questão do pensamento, do desenvolvimento da consciência dos robôs, da consciência humana em relação à tecnologia. A gente tem muito mais coisa da ação e invasão de privacidade, dados e isso e aquilo e para onde está andando a humanidade. Então acaba muitas vezes banalizando a discussão que era tão rica nas duas primeiras temporadas. Porém, eu acho que essa temporada de transição ela é necessária, ela poderia ter sido feita de outras formas. Poderia ficar aqui dizendo o que eu gostei e o que eu não gostei, talvez eu faça isso num outro vídeo, mas não é a intenção desse vídeo especificamente. O que eu quero dizer é, a partir de agora a gente tem 1.0, essa é a nova identidade, essa é a nova realidade, e a partir daqui a gente tem que dar um segmento para a história do Bernard, para a história da Maeve, e talvez deixar a Dolores de lado. Talvez isso seja bom. Talvez com essa recepção negativa do público da terceira temporada, assim como o Mr. Robot teve uma recepção não tão boa por parte do público, que até às vezes desistiu de assistir a terceira temporada e depois viu que a série já ia acabar, daí teve que ir correndo assistir. Até se você parou na terceira e quiser relembrar o que aconteceu pra ver a quarta, tem um resumão lá no site, eu vou deixar aqui na descrição caso você queira ver também. Talvez agora com essa recepção e com essa coisa meio mista, mostrando que ela não é uma tão unanimidade assim entre os seus fãs, possa ajudar que as próximas temporadas retomem a essência do que foi as duas primeiras temporadas de Westworld, tentando balancear entre a megalomania de fazer vários joguinhos e vários games e vários detalhes e várias subtramas e um emaranhado de coisa, mas trazer aqueles elementos surpresas e aquela inovação, aquela coisa interessante que fazia a gente querer saber o que ia acontecer com os robôs e como a humanidade ia conseguir viver com eles sem todo mundo morrer ou acabar com o seu próprio mundo. Acho que existe um planejamento aí, principalmente pela história do William ter tido uma cena pós-crédito na segunda temporada e uma cena pós-crédito nessa terceira temporada que mostra que a história vai andar muitos anos pra frente, mas eu espero que eles não fiquem ancorados nessa diferença de tempo, tipo 20 anos, o Bernard ter ficado desativado no Sublime durante 30 anos e voltar. Isso é muito simples, tu amarrar a história a partir disso, entendeu? Ah, foi há 30 anos atrás. Não precisa pensar no que aconteceu antes, vamos seguir em frente. Tentar não achar soluções fáceis, assim como o Mr. Robot não achou soluções fáceis. A gente tem uma quarta temporada em que o primeiro episódio parece o último de uma temporada normal. É um negócio inexplicável. A gente tem um dos melhores episódios de todo o seriado na quarta temporada.
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Então existem formas de retomar a essência do que era a série anteriormente, sem perder aí em qualidade. Então eu torço e tenho esperança que as próximas temporadas de Westworld sigam o caminho de Mr. Robot, reencontrem sua identidade dentro da nova realidade, que é focada no mundo real e não tanto nos parques. Se precisar voltar para os parques, que faça de uma maneira bacana e que faça de uma maneira inteligente, que não caia no clichê ali de vamos ser todos amigos para sempre, como aconteceu com a Maeve e a Dolores no final do último episódio, foi uma palhaçada. E que a gente consiga voltar, aproveitar aí e a sorrir, né, trazer alegria pro meu povo com essas próximas temporadas. E você, o que achou de Westworld? Assistiu o Mr. Robot também? Acha que essa análise fez sentido? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos debater. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like se ainda não deixou, para nos ajudar muito, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e o canal ficar cada vez mais conhecido. Aqui na descrição tem o link da campanha do Apoia-se também, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter o site, podcast, canal no YouTube, nossas redes sociais e a gente fazendo conteúdo todos os dias para vocês. É isso, até a próxima e valeu!